Olá a todos, bem-vindos à Zona Radioativa. Hoje, neste episódio, eu queria fazer algo um pouquinho diferente. Como eu já estou prometendo, isso já há um certo tempo, eu resolvi dedicar este episódio de hoje a estas temáticas, envolvendo um pouco de exploração ou de investigação sobrenatural, paranormal, enfim. Isso fica no critério de vocês, Eu sei que já há tempos eu toquei nesse tópico, mas isso já há bastante tempo. Mas em tempos mais recentes eu realmente estava devendo. E é exatamente por isso que neste episódio de hoje eu resolvi fazer assim, com um ritmo um pouquinho diferente, mas do jeito que tem que ser. Enfim, eu não sei se vocês já estiveram, assim, sozinhos em casa ou em algum lugar. Às vezes até no lugar de trabalho, Então assim, do nada a gente começa a sentir, digamos, alguma coisa, com uma energia assim mais intensa, mais pesada, aquela coisa que dá na nuca, aquela sensação estranha, às vezes o calafrio também, aquela sensação de angústia, que vai percorrendo o corpo, enfim. Às vezes isso também não é só uma sensação, às vezes isso pode ser bem mais do que isso, pode ser uma presença, pode ser uma coisa que a ciência em si não consegue explicar, E eu mesmo já passei por isso algumas vezes, e eu tenho certeza que muitos de vocês também, seja lá se for em casa, no lugar de trabalho, no serviço, isso também não importa, porque coisas assim podem acontecer em qualquer lugar, pode acontecer em qualquer momento, tipo agora, daqui a um tempinho, pode ser no meio da noite, no meio da madrugada, quando a gente já tá assim quase pegando no sono, e parece que tem alguma brisa gelada, que vem assim de algum lugar, mesmo quando a gente está com as janelas fechadas, mesmo quando aquilo não faz nenhum sentido, mas acontece. Vocês sabem que sim, Enfim, já tem tempos que eu estudo essas coisas, que eu estudo estes fenômenos sobrenaturais, Essas coisas que entram também no campo da paranormalidade, E eu quero, na verdade eu pretendo, no futuro próximo, não sei ainda quando, mas eu pretendo voltar a fazer algumas investigações em campo, Mas não aqui, não agora, não nesse momento, coisa mais pra frente. Talvez para quando o podcast entrar já é uma nova fase e minha vida também, de certa forma. Mas hoje eu quero apenas comentar um pouquinho sobre isso, comentar um pouco sobre como podemos também identificar esses sinais, essas coisas que acontecem, porque querendo ou não acontecem, todo mundo sabe disso, Tipo, por exemplo, uma das coisas mais comuns, ao menos pra mim, eu acredito, que é ouvir barulhos, Barulhos assim do nada, Eu não tô falando também de barulhos vindo de vizinhos, Apesar que isso também é um inferno, Mas eu digo de barulhos mesmo, assim, vindos de lugar nenhum, às vezes até dentro de casa, às vezes como barulho de passos. Mas a gente também confunde um pouquinho, ainda mais quando a gente mora assim em alguma casa mais antiga. Casas geralmente têm barulhos próprios, quase como uma personalidade, eu diria, Aqueles ruídos que vêm assim do nada, Mas que muitas vezes são encanamentos, são barulhos da calafetação ou qualquer coisa parecida. Mas às vezes nada disso explica, ou ao menos nada de lógico, explica aquelas coisas que a gente escuta, tipo ouvir passos, e justo em momentos também quando não tem mais ninguém em casa, Como no meu caso que eu moro sozinho. E às vezes eu escuto nessas coisas, às vezes também nem tanto, Às vezes passam em meses, quase um ano inteiro sem acontecer nada, Mas quando acontece a gente meio que percebe na hora, É até difícil de explicar como, Mas como aqueles barulhos assim de passos bem lentos, Aquela coisa que parece vir do teto, Realmente às vezes vem do teto, Porque essas coisas vagam, pela casa, às vezes ficam presas, Seja com o lugar que a gente está morando, seja com o lugar de trabalho, ou até seja conosco mesmo, Tipo que chamo de encosto, Que é quando alguma coisa encosta, se gruda na gente, Alguma energia opressora, aquela energia mais pesada. Mas quando isso geralmente se sente também um arrepio na coluna, assim, nas costas, às vezes nos ombros, no pescoço. Até porque isso também não segue regra. Na verdade, nada disso segue regra, Ao menos, não regras, que nós consigamos entender, Não, assim, fazer um estudo mais profundo, estudar caso por caso, ir nesses lugares também. E outra coisa também comum, bem comum, ouvir também choros, Qual um barulho que pareça choro, Tipo aquele miado de gato, não sei explicar direito, mas quem tem gato sabe com isso, Que a gente pensa que é um gato, um cachorro ali, mas não é, Isso sem contar quando algum animalzinho que a gente tem em casa, de estimação, começa assim a olhar pro nada, Às vezes latir, rosnar, e não tem nada lá, a gente olha assim, mas não tem nada naquela direção,
como se eles pudessem ver alguma coisa, né? Se bem que eles realmente conseguem ver, né? Não só eles, mas alguns de nós também conseguem ver, né? Isso aí, ver sombras, enfim, vultos, né? Eu mesmo já passei por isso, já passei por tantas coisas, coisas que talvez nem todos teriam coragem também de encarar, né? De aceitar, né? Mas isso faz parte, né? Ainda mais quando a gente começa a investigar esses assuntos do sobrenatural, a gente também começa a entender melhor por que isso acontece, né? Apesar que isso aqui é um assunto bem complexo, né? Um assunto longo, eu não quero também me estender muito aqui hoje, né? Eu queria menos já começar a poder compartilhar com vocês um pouquinho de investigação, mas isso vai ficar realmente para um futuro próximo. Eu pretendo ir em lugares assim bem interessantes, lugares que eu estou já a pesquisar, ajudar informações e claro, também já planear, né? Como se diz em Portugal, né? Mas isso é realmente mais para frente, porque por enquanto não é bem possível, né? E eu quero também ajudar vocês a conseguir entender melhor, saber, né, identificar esses sinais, né, os sons, enfim, os odores. Às vezes quando a gente sente também cheiro de flores, de madeira queimada, às vezes até cheiro de enxofre, né? Quando eu fui recentemente em um lugar aí, era uma ocasião de trabalho, né? Isso me marcou, né? Porque assim do nada, né? Comecei a sentir um cheiro forte dentro desse lugar, no escritório, né? Fiquei uns minutinhos lá numa sala e eu não fui também o único que senti esse cheiro, né? Aquela pressão, aquele cheiro de flores, um perfume extremamente forte, né? Na hora até me senti um pouquinho mal, mas depois também passou quando eu fui embora de lá, né? Como se nada tivesse acontecido. Eu não sabia também explicar o porquê daquilo, né? Mas eu já me imaginei que poderia ter alguma coisa, porque era uma casa antiga e depois eu ainda pesquisei um pouquinho, acabei por descobrir que naquele lugar, antes de ser o escritório, também chegou a ser uma casa que fazia abortos clandestinos, enfim, coisas pesadas mesmo, né? Mas isso já há décadas, né? Bem antes mesmo de eu nascer, antes mesmo de eu ter qualquer ancestral aqui no Brasil. Até porque, como todos sabem, né? Ou deveriam saber, né? Apesar que eu sempre reforço isso, né? Porque eu não sou brasileiro, né, gente? Eu sou português, né? Eu cresci no Brasil. Eu nasci no Brasil também, mas sou português, né? Sempre fui. Se bem que isso também não tem nada a ver com esse assunto, né? Mas é só pra mostrar que às vezes essas coisas transcendem o tempo, né? Transcendem a lógica, a razão. São quase como cicatrizes, né? Tem alguns lugares, né, cicatrizes que marcam o lugar, que marcam a energia desse lugar, enfim. E depois disso também nunca mais voltei naquele escritório, né, nunca mais voltei naquela empresa. Sinceramente não me vejo também voltando lá, seja lá o dinheiro que for que me oferecer, né, porque aquilo que eu senti lá, né, aquela opressão, aquela sensação de angústia, sabe? Isso não tem nada que valha, sabe? Nenhum dinheiro do mundo vale isso. Mas olhando assim de fora, aquele lugar não parecia, né, uma casa assombrada, nada disso, era apenas um casarão velho, lógico, né? Acho que até da época dos Barões do Café, não sei, né? Mas não parecia uma casa assombrada. Mas mesmo que seja, não sei, né? Eu apenas senti aquela energia, né? Às vezes é uma coisa temporária que a gente sente, não sei. Realmente não sei colocar isso em palavras, né? Mas outra coisa que também indica, né? Que um lugar pode ser assombrado é quando as coisas que nós guardamos, tipo, em casa mesmo, acabam sumindo, né? E às vezes somem pra sempre ou reaparecem num lugar totalmente diferente, né? Que nem uma corda no violão que eu comprei alguns meses atrás, né? Aquilo simplesmente sumiu, né? E meses depois eu voltei a achar, mas é um lugar totalmente diferente, né? Quer dizer, eu perdi no meu quarto, encontrei na sala. E o detalhe é que eu moro sozinho, né? Então não teria como a corda ser no meu quarto e ir até a sala. Realmente não sei como, né? Não tem lógica, né? Não tem sentido, né? Porque aquele pacotinho com a corda do violão sumir, mas aconteceu, né? Quando eu era criança também, né? Assim, alguns brinquedos às vezes sumiam, reapareciam. Mas isso também nem era nessa casa que eu moro aqui hoje, né? Era um outro lugar, né? Eu morei na minha infância, né? Bom, eu não sei, acho que por hoje eu vou ficando por aqui, né? Até porque eu não quero me estender muito, né? Só queria poder conversar um pouquinho com vocês, explicar um pouco desses planos, né? De voltar a fazer investigações sobrenaturais. Mas nessa nova fase eu não pretendo fazer isso sozinho, né? Como eu sempre fiz. Quero fazer também de uma forma diferente, né? De um jeito bem mais organizado, né? Usando até mais recursos, mais condições, planejando melhor o meu tempo, né? Talvez até gravando em vídeo, postando aqui, ou talvez em algum outro lugar, né? Mas isso mais pra frente, né? Caso a ideia realmente acabe dando certo, né? Eu espero que sim. Espero fazer uma coisa um pouquinho diferente também do que nós vemos na maioria dos outros lugares, né? Dos pessoal que faz também esse Ghost Hunt, né? Mas eu quero realmente ir em lugares bem interessantes, lugares que quase ninguém foi, ou ao menos não tenho ido com este objetivo, né? Mas isso realmente mais pra frente, quando for possível, né? Claro. Espero que o futuro não muito distante, né, não muito longe de hoje, enfim, um lugar especial, né, ao menos pra mim, enfim, começar uma nova fase, tanto do podcast como da minha vida, né? Mas por hoje é isso, né, gente? Então, ó, espero que todos vocês fiquem em paz e até a próxima. Aguardem novidades. Aguardem novidades.